Bora lá. Questão 5, letra A. Considere esses ângulos aí formados pela essa semi-reta, por essas três semi-retas no caso, né? A semi-reta, deixa eu colocar aqui, ó, origem O, que passa pelo ponto M. A semi-reta de origem O, que passa pelo ponto N. A semi-reta de origem O, que passa pelo ponto P. Então eu tenho três semi-retas. Eu queria colocar aqui para vocês essa notação aqui, ó. M, O com chapéuzinho e N. O que isso significa? Perceba, isso quer dizer que eu tenho um ângulo, ó, que é esse ângulo daqui, MON, ou seja, M, O, deixa eu mudar de cor aqui, M, O e N forma esse ângulo daqui, tá bom? Isso significa que esse O com chapéuzinho, eu também, por enquanto, entenda que isso é uma notação, tá bom? De ângulo. MON, isso aqui é uma notação de ângulo, certo? E eu tenho aqui um outro ângulo, que é esse daqui, ó. N, O, P. Esse ângulo daqui, ó. N, O, P, que é notação de ângulo também, ó. Perceba que NOP, o O tem um chapéuzinho, só que é formado pela relação desses três pontos, né, que é o NOP, limitado pelas suas duas semi-retas. A semi-reta, deixa eu escrever aqui, ó, a semi-reta ON e limitado pela semi-reta OP. Pronto. Isso são notações de ângulos, tá bom? Olha o seguinte. Só que além desses dois ângulos, se você olhar bem, tem um outro ângulo, que é esse maiorzão aqui, ó, que é NOP, ó, MOP. Então eu tenho um outro ângulo que é o maior de todos, né? Que engloba esses dois outros ângulos, né? Ó, tudo bem? Então vamos lá. Esses três ângulos aí, qual desses ângulos são adjacentes? Vamos lá. Quesito para ser adjacente. Precisa ter um ponto de origem comum, né? Eles têm que ter a mesma origem, ó, e tem que compartilhar um lado. Porém, um ponto que pertence à região de um ângulo não pode pertencer a um outro ângulo, tá bom? Então vamos lá. Se eu traçar essa reta aqui, isso significa que a reta OP é um lado do ângulo MON e do ângulo NOP. Perceba, esse lado ON pertence ao ângulo MON e o ângulo NOP, tá bom? E eles compartilham o ponto de origem. Então, condição para ser adjacente. Dois ângulos vão ser adjacentes quando compartilhar um lado e o mesmo ponto de origem, tá bom? Então, MON e NOP satisfaz essa condição. E qual é a condição de exclusão? Para me excluir dois ângulos de ser adjacente, como é que é a exclusão? Dois ângulos pode ter o mesmo ponto de origem, pode compartilhar o mesmo lado, só que não podem compartilhar ponto dentro da região. Como seria isso? Ó? Se eu colocar vários pontos dentro dessa região, que seja o ângulo MON, esses pontos que eu estou colocando aqui não pertencem ao ângulo NOP. Eu vou colocar agora vários pontos no ângulo NOP, ó. Coloquei vários pontos. Tudo bem? Deixa eu limpar aqui. E agora coloquei ponto demais.
Perceba. Se eu escrever esse ângulo aqui, ó, grandão, ó, vou mostrar para vocês. Eu escrevi esse ângulo grandão. Esse ângulo grandão, ele compartilha o ponto de origem, que é esse ponto O, com o ângulo, ó. Esse ângulo grandão é o ângulo MOP. Vou pegar esse ângulo daqui agora, ó, um ângulo MON. Se eu colocar um ponto, ó, dentro do ângulo verde, esse ponto também vai pertencer a esse ângulo azul. Um ângulo azul é isso aqui tudo, ó. E esse ponto aqui pertence ao ângulo verde também. Então, o ângulo MOP e o ângulo MON, eles dois não podem ser adjacentes porque eles compartilham pontos na mesma região. Então, é uma excludente de ângulos ser adjacentes, tá bom? Então, esses dois ângulos não podem ser adjacentes por esse motivo, que eles compartilham um ponto na mesma região. Por outro lado, se eu fizer a mesma coisa com MOP e o ângulo NOP, eu vou chegar na mesma conclusão. Se eu colocar um ponto aqui, vai pertencer ao ângulo azul e ao ângulo roxo ao mesmo tempo. Então também MOP e NOP não podem ser adjacentes porque compartilham ângulo na mesma região. Então a conclusão aqui é que os ângulos adjacentes vão ser MOP, né? E o ângulo NOP, porque ele tem as duas condições, que é ponto de origem, que é o ponto O, e compartilha um lado, que é ON, e não compartilha ponto dentro das regiões. Cada ponto do ângulo MON não pertence ao ângulo NOP. Pronto. Esses dois ângulos são meus dois ângulos adjacentes.